Olá pessoal, meu nome é Valéria Lontra, estou aqui hoje no dia 12 de maio de 2020 gravando para o nosso canal do YouTube do nosso Rita de Cássia durante uma pandemia, então estamos usando essa tecnologia a nosso favor. Muito bem, nós vamos iniciar como de costume com uma breve prece. E eu vou pedir a você que está acessando hoje, agora, independente do horário, que nesse momento busque elevar o pensamento a Deus, dizendo: Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade da vida, obrigada por ter um lar onde me abrigar, pela saúde do dia de hoje e por tantas oportunidades que a doutrina espírita nos convida a ter. Que possamos, nesta hora, buscar os esclarecimentos necessários para viver com alegria os tempos de hoje. Que seja em seu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar essa palestra com muita paz no coração. E é com muita alegria que nós vamos hoje falar de um texto que está no livro Luz nas Trevas, um livro psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. O capítulo de hoje tem por tema impedimentos. Bem oportuno para esse momento, não é verdade? Nesse momento em que nós precisamos buscar inadiavelmente os recursos que a doutrina espírita nos oferece para que possamos manter a nossa serenidade, a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio e a nossa confiança em Deus. E é importante também que nós aprendamos a sabedoria de quem, nos momentos da vida em que está na fase mais alta ou na fase mais baixa, não se excita demais com a felicidade e nem se deprime demais com a dificuldade, sabendo que a vida é dinâmica e que todas essas fases vão passar. É como uma montanha russa, né? Que nós vamos subindo, às vezes, num carrinho, vai subindo, subindo. Quando chega lá no alto, a gente se depara com uma vista, por vezes, maravilhosa. E chega a falar: meu Deus, eu até podia desencarnar agora, diante de tanta beleza. Meu Deus, o que eu fiz para merecer tanta beleza? E de repente o carrinho despenca. E quando despenca a gente também grita: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Essa tragédia, essa dificuldade, esse castigo. Então, nem estamos lá em cima e nem estamos tão baixo. E o texto da Joana de Ângeles já começa com o destaque de uma frase assim, olha: Jesus te colocou exatamente onde és necessário e podes contribuir para o bem geral. Então, diante disso, vamos ler do texto. Eu não vou ler para vocês que é um texto longo, né? Eu vou sintetizar aqui o que eu entendi. Ela traz verbos bem interessantes no início: desejar, perceber, pretender, de uma forma bem enfática. Ela fala também: tendes a capacidade, e fala: as energias, as nossas energias solicitam movimento, né? Então, esse é o início já forte da mensagem de Joana de Ângeles. E nós nos sentimos mesmo, né? Nos sentimos honrados, nos sentimos gratos à doutrina espírita, que quando pensamos na nossa vida antes e depois de conhecer a doutrina espírita, quantas mudanças aconteceram, quanto o nosso olhar mudou e como foram os caminhos percorridos, né? Com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas nós vencemos todos os obstáculos. A nossa caminhada vem se dando e Deus vem nos conduzindo. E é esse mesmo Deus que vai continuar a conduzir as nossas vidas. E então, diante de toda essa gratidão, como diz Joana de Ângeles, ela fala que nós tantas vezes queremos devolver em luz toda a sombra que conseguimos vencer ao longo da nossa existência.
pretendemos ajudar de alguma forma aqueles que têm menos recurso que nós. Temos, enfim, um monte de desejos bons, até porque quando eu ajudo, eu aprendo. Quando eu reparo as minhas faltas, eu me educo, não é verdade? Mas existe uma grande diferença entre desejar e decidir. Tanto que existe a expressão, fulano deixou a desejar, né? Porque fica só no desejo. Então eu desejo um monte de coisa, mas eu não decido, eu não vou para a ação. E Joana de Ângeles diz assim: nossas energias, por vezes, quase sempre, né, estão solicitando o movimento e são tantas as oportunidades, mas muitos de nós não resolvemos arregaçar as mangas e suar, como ela diz lindamente, no solo dos corações. Então desejamos, mas não decidimos. E o que acontece? A inércia vem, toma conta da gente e, segundo Joana de Ângeles, a inércia nos leva ao desencanto. E aí precisamos pensar o que nos faltou para dar mais um passo, né? Sem as desculpas, que a gente adora dar uma desculpinha, mas a gente precisa pensar o que nós de fato podemos fazer com as próximas oportunidades, porque também não adianta chorar o leite derramado, né? E pensar, gastar um tempinho meditando, conversando com Jesus, pensando: Jesus, aonde você me toca e eu me transformo? Aonde você me toca e eu já quero e eu já posso mudar? E aí nós lembramos daquele capítulo do Evangelho, a fé transporta montanhas, né? E quais são essas montanhas? Não são as montanhas de verdade. As montanhas são as dificuldades, que nós poderíamos traduzir por confiança em Deus, transforma as dificuldades. Mas aonde eu não atuo, aonde eu impeço, né? Aonde a minha fé ainda precisa ser construída? Isso é material para que a gente traga a nossa reflexão e busque ajuda e busque essa fortaleza na doutrina espírita. A fé remove montanhas, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ajudar nesse processo. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso de colocar novas informações na minha vida, na minha mente, na minha emoção, para que eu possa passar por essas dificuldades ou entender que algumas não serão removidas, porque elas são do meu aprendizado, do meu planejamento reencarnatório. Lembrando da oração dominical, daquela frase: Pai, seja feita a tua vontade, né? E acrescentando: porque eu pretendo fazer a minha parte. Então, a parte do decidir, que nós vamos adiando, e o tempo vai passando. Mas o caminho para o Pai é sempre o mesmo, é para frente e é para o alto. O tempo da caminhada, nós que vamos decidir. Só que agora, vocês devem estar pensando aí, agora nós estamos em casa. A maioria de nós, mesmo aqueles que estão saindo para os serviços essenciais, estão privados das suas atividades de lazer, a gente não pode ir à praia, enfim, estamos em casa. E o que nós vamos fazer nesse tempo? Será que nós vamos também ficar adiando e pensando: mas agora está muito difícil, né? Agora eu não tenho nada que eu possa fazer. Tem que esperar passar a pandemia. Aí nós vamos caindo de novo nesses desculpismos que nós amamos, né? Que é esperar a condição ideal. Quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu me aposentar, quando meus filhos crescerem, quando a pandemia passar, e assim a vida passa. Porque o momento ideal, a condição ideal é hoje, é agora. E hoje nós vamos pensar o que nós podemos fazer nesse período. Eu sugiro, por exemplo, que a gente leia no Livro dos Espíritos sobre a lei da destruição e sobre a lei do progresso, que caem como uma luva para esse momento. Na parte que na lei da destruição trata dos flagelos destruidores, Kardec pergunta por que Deus fere a humanidade por meio desses flagelos destruidores. E os espíritos respondem: para fazê-los progredir mais depressa. A destruição é necessária e a regeneração dos espíritos
A destruição é necessária à regeneração dos espíritos. Eles dizem que, do nosso ponto de vista, são flagelos, mas que são progressos que se realizam em alguns anos e que levariam séculos. E aí a gente pensa a mesma pergunta que Kardec fez. Mas não poderia Deus usar outros meios? É uma boa pergunta, né? E eles falam, pode e emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja ferido no seu orgulho e que sinta a sua fraqueza. Bom, mais do que nunca nós estamos sentindo, né, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza diante dos desígnios de Deus. E ele fala que esses flagelos, na época, em determinadas regiões, eles têm um lado muito bom porque eles mudam condições daquela região. Vamos ver o que vai acontecer no mundo, né? Que será que vem por aí? E dizem também que esse bem, ele vai ser visto pelas próximas gerações. E que durante esse tempo, permite-se ao homem usar da sua inteligência, da sua paciência, da sua resignação e também manifestar a solidariedade e exercitar um pouco dessa máxima do amor ao próximo. Mas como é que a gente vai exercitar o amor ao próximo se a gente não domina nem o próprio egoísmo, né? Até quando nós vamos ficar pensando essa clássica frase do farinha pouca, meu pirão primeiro? Os impedimentos, eles acontecem em todas as fases da vida. A vida é assim, são ondas, né? Uma hora as coisas estão mais fáceis e elas vão ficar mais difíceis, como o exemplo da montanha-russa. E cada um recebe mais ou menos esse contragolpe. Todos estamos na mesma tempestade, mas em barcos individuais, né? Cada um com a sua dificuldade. Uns sequer têm uma casa para se isolar, outros têm uma família muito grande, outros têm muito espaço e muita solidão. Enfim, os barcos são diferentes, sim. As dificuldades são bem diferentes. E existem, segundo os espíritos, aqueles que, por negligência, ainda criam dificuldades na dificuldade. Ou seja, pioram, né, aquela prova, aquela expiação. Mas a humanidade, dizem eles, buscando o próprio bem-estar, vai progredir. Isso é certo, é a lei do progresso, nós vamos progredir. E um dia iremos aliar a inteligência, os cuidados com a conservação pessoal, sabe com o quê? Com o sentimento de verdadeira caridade para com todos. E aí vai ser fantástico, né? Voltando aqui ao texto da Joana de Ângeles e pensando nesses impedimentos, nessas montanhas, nessas dificuldades, nós nessa hora podemos pensar nas nossas dificuldades de relacionamento com Deus, com os outros e conosco. Então é bastante trabalho, né? Para esse tempo aí, talvez seja pouco para a gente estar refletindo. Os outros, por vezes, são um impedimento também, né? Às vezes a gente deseja, decide, arregaça as mangas e vai ao trabalho, vai em busca de uma tarefa útil. E aí encontra aqueles companheiros de cara amarrada, que a gente sabe que precisam de ajuda, mas que mesmo assim fazem de tudo para que a gente se sinta um peso inútil, seja um perturbador, seja inconveniente, seja intrometido. E assim essas pessoas mal-humoradas, com as suas caras amarradas, né, tentam nos dispensar da tarefa que nós demoramos tanto para buscar. Não sei se vocês conhecem isso, mas às vezes nós somos essas pessoas, infelizmente, as mal-humoradas, as desagradáveis, que afastamos os outros da tarefa, e isso não é legal, né? Mas na casa espírita também tem isso, em todos os lugares, porque nós todos
renascemos para progredir. Todos somos imperfeitos e todos temos uma parcela de capacidades de cooperação. Então, quando a gente caminha com alguém, por mais difícil que essa pessoa seja, nós podemos pensar, mas eu também tenho o meu lado difícil e tenho o meu lado fácil. Tenho o meu lado ainda sombrio, mas eu tenho o meu lado que já brilha uma luz. O outro também. E Joana de Ângeles fala assim: não estranhes esse comportamento autoritário, tirânico e insensato. Todas as criaturas renascem para evoluir, caracterizando-se por qualidades específicas. E ela aconselha: insiste nos teus objetivos. Atapeta com delicadeza o solo que bordarás com o verde da esperança. Muito, muito, muito lindo mesmo. Jesus deu exemplo de trabalho incessante e jamais parou. Convidou 12 amigos, homens imperfeitos, com suas dificuldades, com suas encrencas, mas Jesus convidou esses amigos. E fez o quê? Estimulou eles o tempo todo a solidariedade, a compreensão, a ajuda recíproca. Combateu os preconceitos de toda a ordem, mesmo sendo ele o mestre incomparável. Em nenhum momento ele menosprezou a colaboração daqueles homens. Sem dúvida que haviam ciúmes, desconfianças, lutas internas entre eles ali, mas Jesus não desanimou. Portanto, nosso tempo agora é para corrigir trajetórias. É um momento de parar e pensar o que eu posso corrigir. Ampliar os horizontes, né? Porque senão, quando nós voltarmos à ação, vamos ficar o quê? Parados, olhando para aquele campo de trabalho e transferindo novamente para depois? Agora eu tenho que fazer outras tantas coisas porque eu fiquei meses parados. Será que é isso que nós pretendemos fazer? Não só para fora, mas para dentro, nos olhares mais profundos da nossa realidade, do nosso autoconhecimento. Não existe condição ideal. Eu até brincava com umas amigas, que a gente fala muito na casa espírita sobre Santo Agostinho, quando falou para o final do dia, a gente fazer um exame de consciência em todas as nossas ações e nós pensamos, nossa, mas eu faço tantas coisas, eu vou a tantos lugares, eu trabalho tanto que eu nem tenho tempo para isso. Pois é, agora a gente tem. Agora dá para a gente, antes de dormir que seja, ou ao acordar, tirar uns minutinhos para de verdade pensar o que a gente pode fazer para melhorar, não é verdade? E aí, Joana de Ângeles repete aquela primeira destaque do início. Jesus te colocou exatamente onde és necessário e podes contribuir para o bem geral. É fácil? Não, não é. Sabemos que não é. É impossível? Também não é. E ela fala assim: as criaturas humanas invariavelmente gostam mais de competir do que de contribuir. E somos educados desde pequenininhos, para essa coisa da competição. Seja o melhor, seja o primeiro, ultrapasse o outro. A gente raramente se sente bem em colaborar e muito melhor em competir e em vencer o outro. Sorrimos, como diz ela, mas impedimos o outro de dividir a tarefa conosco, mesmo precisando de ajuda. E ela diz: há um vício nos indivíduos que os tornam egoístas e difíceis. E o pior, muitas vezes a gente se orgulha de dizer que é difícil. Se orgulha, de ser mal-humorado, de ser ríspido, de não ter paciência. Isso, em algum momento, vai precisar mudar. Mas Joana continua nos incentivando, sempre nos estimulando. Não dê importância, porque a seara é de Jesus e foi Ele que te convidou. Ninguém é dono da tarefa.
Na verdade, meus amigos, nós não somos donos de nada, né? Somos donos de absolutamente nada. O que nós podemos é ter compaixão e prosseguir com alegria até o dia que vamos prestar contas ao Pai. Pensando sempre na parábola dos talentos, nos exemplos que a gente dá, nas possibilidades que a gente divide com o outro, para que ele possa multiplicar os talentos. Né? Que a gente possa pensar um pouquinho mais em dividir, e menos em competir, em colaborar, em sermos verdadeiros colaboradores da seara do Cristo. E ela diz, tenha compaixão e prossegue. É o que nos resta, né? Exercitar essa compaixão e prosseguir. Nunca desistas do bem, porque a seara é grande e os ceareiros são poucos e muitos deles são imprudentes. Engrandece teus dias com a marca do serviço no bem e com a alegria de viver, porque tudo passa, mas o amor do Cristo permanece e triunfa. Então, por vezes, a gente fica gastando tanto tempo, tanta energia, olhando para o que é mal, sem levar em conta que o mal é transitório, o mal é passageiro, aquilo não vai ficar. O que vai ficar é o bem. Por pior, por mais insignificante que uma criatura seja, ela está a caminho da luz. Todos estamos. Esse barco é o barco de todo mundo. E a nossa missão, né? Qual será a missão mais importante que nos cabe? A missão mais importante é aquela que a gente cumpre. Não adianta pensar qual será a minha missão. A missão que a gente cumpre é a mais importante. Não adianta a gente querer ter uma missão grandiosa, querer ser líder, querer ser o dono da tarefa, da ideia, do projeto, porque se a gente não conseguir cumprir, ela de nada serviu. É melhor que a gente almeje pequenas missões para cada dia, mas missões que a gente possa cumprir, porque é do pequeno para o grande que a gente caminha. Assim é a didática da vida, assim é a didática da natureza. A gratidão transforma o que temos em suficiente. Então, se você recebe uma missão, mesmo que seja pequena, e é grato, aquilo é suficiente. Aquilo para aquele dia, né, pela nossa vida, pelas situações mais ou menos desafiadoras, a gratidão nos ajuda muito. Se estamos em isolamento, se estamos em recolhimento, ou se estamos nos sentindo prisioneiros, depende de nós. Depende da forma com que a doutrina espírita tem entrado em nossa vida. Depende da forma como a espiritualidade tem atuado em nossa vida. Não a espiritualidade dos espíritos, mas a nossa espiritualidade. Porque se numa hora dessa nós nos pegamos desesperados e desequilibrados, e não estou dizendo que não seja difícil, nem que estejamos numa situação confortável, é claro, não é isso, né? Mas se nós nos vemos sem rumo, achando que nós estamos desamparados, precisamos repensar. Repensar o que nós temos feito com todos os ensinamentos que temos recebido, com todas as palestras que temos ouvido, com os cursos que frequentamos, com as conversas edificantes, com os livros. Precisamos repensar se isso não está passando de uma maneira muito rápida pela nossa mente e não está se solidificando nem sedimentando no nosso coração. Esse é o momento de espiritualizar. Não é o momento de pensar o que eu vou adiar, nem o que eu não posso fazer, coisas todas que geram ansiedade. Nós, na verdade, não somos donos de nada. Só podemos viver o dia de hoje. Só podemos viver o dia presente. E procurando viver de uma maneira simples, de uma maneira
onde a gente possa olhar mais para a natureza, talvez, seja um momento agora assim. Nós estamos vendo, né, tantas coisas incríveis que estão acontecendo na natureza. Quanta regeneração de cardumes de peixes. Talvez a gente agora, mesmo das nossas janelas, possa estar respirando um ar puro que nós não vamos mais respirar, provavelmente, na nossa encarnação. A qualidade do ar, a limpeza da água, a restauração da natureza. Eu tenho a impressão de que o planeta está cicatrizando e que a natureza não precisa de nós para nada, mas nós precisamos dela para absolutamente tudo. A começar por pensar nessa barreira que a gente coloca quando falamos eu e a natureza. Quando parece que não nos vemos como parte da natureza, né? E se tudo lá está se melhorando, se tudo está renascendo, se tudo está cicatrizando, como eu falei, nós também, né? Talvez à custa de algum desconforto para uns, de muito desconforto para outros, mas nós estamos também no nosso processo. Muitos tentam pregar o fim do mundo, para que a gente se esqueça de sonhar. Mas o espírito livre sonha. A vida continua sempre, o que ela muda é só a maneira de estar. Agora mesmo, a vida continua, nós não estamos com a vida parada. Ela mudou a maneira de estar, nós estamos de outras formas, nos reinventando, estamos aqui, falando com os amigos, nos conectando, tentando ser mais solidários, tentando buscar mais ferramentas de integração, todos mais sensíveis, né? Bem mais sensíveis. Mas mesmo assim, que a gente não se esqueça de sonhar. Que a gente não se esqueça quem a gente é, porque nós somos filhos de Deus. Que a gente retorne sempre que sair um pouco e se desequilibrar, mas que seja por pouco tempo, porque nós precisamos sempre lembrar de retornar à nossa essência. E a essência da gente está no momento presente, né? O passado não tem o que fazer. O futuro nós não sabemos também, né? Nós podemos nos despedir da vida a qualquer momento. Talvez amanhã, mês que vem, tudo isso que nos gera tanta ansiedade não seja mais importante se a gente partir. E eu gostei de uma historinha que eu ouvi de um líder de uma comunidade indígena, que ele fala sobre como eles controlam a ansiedade em relação ao futuro. E eles falam isso: o dia de caça é um dia exaustivo, nós saímos e caçamos. No dia de trabalho na aldeia, nós também trabalhamos bastante. No dia de repouso, nós repousamos. Então, eles vivem muito bem o presente. E ele fala: o futuro é como um filho que passeia com a mãe numa feira de mãos dadas. E a criança é bem assim, né? A gente passeia e fala assim: mãe, compra isso, compra aquilo. A criança quer tudo. E a mãe fala: tá, meu filho, depois eu te dou, né? E ela vai passeando com a criança pela feira. Tem gente que se satisfaz com o futuro, ansiando pelo que vai vir, pelo que vai ganhar ou pelo que não vai ganhar. E outros preferem o passeio de mãos dadas com a mãe na feira, porque aquele é o mais gostoso presente do dia. Então, meus amigos, que a gente possa entender que muito melhor do que ser esperto é ser desperto, que a gente possa despertar para as belezas, embora duras, que é essa travessia no deserto. Esse deserto que nos mostra quem nós somos, que mostra as nossas fragilidades, que mostra o que nós queremos construir, o que nós podemos, o que nós ainda não temos. Mas, por fim, nós vamos tentar recorrer
novamente a essa oração que Jesus nos ensinou, na parte que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Para que possamos, no dia de hoje, no dia presente, estarmos equilibrados, estarmos com a nossa sanidade mental, estarmos gratos, porque acordamos mais um dia, estamos aqui podendo aproveitar essa encarnação tão preciosa. Nós estamos no melhor momento de todos, porque esse é o momento em que Deus espera de nós, né, a nossa ação, vibrando no bem, distribuindo aquilo que nós já conquistamos de melhor. Então esse é o melhor momento, é o presente do dia de hoje. E nós vamos finalizar com Mário Quintana, um pequeno poema que ele traz assim: a quem viva nessa vida, poupando tudo o que tem, se preocupando em deixar carro ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade, bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. E nessa hora, a coisa melhor que tem é a gente se agarrar no amor, né? É a gente espalhar amor, é a gente pensar, né, como é bom abraçar a quem nós amamos, como é bom um abraço. E quando tudo isso passar, nós vamos poder nos abraçar com outro gosto, com outro sabor. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ilumine a nossa caminhada e que possamos ir encerrando, buscando na oração, na conexão com o Pai. Agradecer a Ele por toda a força, por toda a coragem, por toda a proteção que temos recebido. E que possamos, Senhor, ser hoje instrumentos da Tua paz. Que Jesus nos abençoe, que seja em nome de Deus que possamos encerrar a reflexão de hoje, guardando muita paz nos nossos corações. Paz e bem a todos.